Eles que não tiveram oportunidade hoje, as crianças, o Pedro que ia trazer um louvor, outro jovenzinho também que ia trazer um louvor. Sábado que vem, ou segunda-feira que vem, vocês estando aqui, vocês vão ter oportunidade, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Amém, Jesus. Caso você quiser colocar um tema nessa pregação, você pode colocar o seguinte tema: Jesus Cristo, a luz para as nações. Vamos repetir todo mundo junto? Jesus Cristo, a luz para as nações. Mais uma vez. Jesus Cristo, a luz para as nações. Mais uma vez, bem forte. Jesus Cristo, a luz para as nações. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Por isso, sentar, ficar à vontade. Irmãos, Deus nos deu essa palavra maravilhosa para nós estarmos compartilhando com a igreja hoje. Glória a Deus. No mundo espiritual, irmãos, a palavra de Deus diz que existe o reino dos céus. O reino dos céus é composto de hierarquias, de principados, de potestades, de reinos, de poderes que Deus tem organizado. Como no falar dos querubins, dos serafins, dos anjos do Senhor, como no falar dos 4 seres viventes que ficam ali do lado do trono de Deus. Então Deus ele tem um reino muito bem organizado, com cada um tendo um tipo de função, um tipo de incumbência dada por Deus para ser realizada segundo a sua vontade. E a palavra do Senhor diz também que Deus ele constituiu Jesus Cristo como capitão de todo esse exército, de todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, quando ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele foi colocado acima de todo o poder que existe no universo. E aprove a Deus colocar toda a administração do reino dos céus na mão de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo viesse a colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí, irmãos, quando Jesus Cristo ele vem realizar essa incumbência de Deus, essa tarefa de Deus na face da terra, ele nos deixa um exemplo de como lutar essa peleja, de como guerrear essa peleja contra as forças do mal. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, desde criança, ele foi perseguido pelo mal. A palavra de Deus diz que o rei Herodes, quando Jesus ele tinha menos de 2 anos de idade, Herodes queria matar todas as crianças ali, porque se Jesus Cristo tinha menos de 2 anos de idade, ele matasse todas as crianças com menos de 2 anos de idade, ele mataria Jesus também. Mas Deus ele tirou Jesus ali do lugar de perigo, colocou ele no Egito por um tempo, para depois ele voltar e continuar fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí, no tempo oportuno, quando Jesus completou 30 anos de idade, ele foi batizado e ali ele começou o ministério dele. E aí, a palavra de Deus diz que aqui que a gente tem que compreender o que é para a gente fazer, para a gente ser luz para as nações, para a gente transmitir para Jesus, ou transmitir o que Jesus tem para que a gente venha fazer na face da terra. Você sabia, irmãos, que nós somos como se fossem portais de luz na face da terra? Você sabia que através da sua vida, Deus ele pode operar na face da terra, fazer com que aconteça a operação do reino dos céus, a manifestação do reino dos céus na face da terra?
Você sabia que os anjos do Senhor, eles estão aguardando ordens do Senhor a respeito daqueles que hão de herdar a salvação? Você sabia que no momento que você está orando ali, no reino dos céus está sendo mobilizado algo ali para cumprir, segundo o que Deus ha aprovado as suas orações na face da terra? É a mesma coisa de Jesus Cristo estar atento, falando o que vai ser pedido hoje. O que tem aí para nós hoje? Fala desse jeito, o Léo colocou esse tipo de oração, esse tipo de oração. O que o Senhor diz, Senhor? Aprova a oração dele, vai lá e realiza. Só fala com aprovação e aí os anjos do Senhor vêm executar. Então, há uma interação entre os anjos do Senhor e o que está acontecendo na face da terra. É como se Deus estivesse falando, cada vez que você faz segundo a vontade do Senhor na face da terra, acontece a mobilização do reino dos céus para intervir no planeta Terra, intervir as situações que estão acontecendo no planeta Terra sobre as coisas ruins que Deus quer que mude. Aleluia, Deus ele tem falado no meu coração de uma forma tão grande no meu coração durante essa semana. Ele falou assim, atravesse, rompa os limites do mal que está na face da terra, que eu vou te dar autoridade para você passar. E aí ele me deu uma visão. Você imagina você cercado. E aí Deus falando, você vai atravessar, romper esses obstáculos ou esses bloqueios que tem na sua frente. Aí tem um tempo acontecendo as coisas. E aí de repente Deus fala desse jeito, você vai orar. E aí você começa a orar, você começa a romper o que Deus determinou que fosse rompido pelo poder da oração. Porque você fez o que deveria fazer. Naquele tempo que Deus te deu para você fazer. Deus ele fala desse jeito, vai em jejum. Você vai em jejum, você está rompendo um obstáculo, uma barreira que foi colocada ali, que deveria ser rompida, rompendo o que Deus te deu para aquilo acontecer. Então é como se você aproveitasse no tempo que está passando, as coisas passando, e você tem que ter atenção para o relógio que está avançando na sua vida e você fazer o que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito. Porque se você só ficar parado, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, os demônios estão agindo, os anjos estão à disposição. Então tem coisas que se você não agir, se não agir, vai passar do tempo de ser feito. E aí Deus ele está atento. Se você entende a palavra do Senhor, Deus ele fala, você tem que ler a Bíblia, porque eu vou te mostrar determinadas coisas que você vai receber só se você ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, você vai romper o limite daquela barreira que foi colocada na sua mente, na compreensão sobre um determinado assunto. Aleluia. E aí a palavra do Senhor diz, abre a igreja e comece a pregar a palavra de Deus naquele local, que vai chegar um tempo que eu vou romper coisas no mundo espiritual naquele lugar, vou romper coisas no mundo espiritual naquela região, eu vou romper coisas ali, através da abertura de uma igreja naquele lugar, através da pregação do Evangelho, que eu vou desbloquear o acesso ao reino do céu naquele lugar para muitas pessoas. E Deus ele te revela hoje como Ele me revelou. A luz, irmãos, ela vai resplandecer, ela vai atravessar as coisas. No momento que você estiver fazendo a vontade do Senhor, você vai ser um portal de luz para trazer à existência a manifestação do reino dos céus aqui na face da terra. Você vai trazer com que Deus ele opere através da sua vida aquilo que o reino dos céus vai fazer naquele lugar. Como dizer de homens e mulheres que no tempo deles eles fizeram a diferença. E o que eles tinham de diferente de nós? Se eles eram, como a palavra de Deus diz, homens sujeitos às mesmas paixões, como Elias, eles acreditaram que podia ser feita alguma coisa, podia ser mudada uma situação, e eles entraram no mundo espiritual para romper uma barreira, um determinado bloqueio que tinha ali, com as armas que Deus deu para eles usarem. E aí tudo passa porque Deus ele te deu a percepção que é dessa maneira pela fé. Por isso que
que a Bíblia diz que se você não tiver fé, não tem jeito de você entender essa palavra que eu estou te dizendo. Porque como eu vou te mostrar essas coisas, se não for pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe, que Ele é recompensador dos que buscam. Ele deixou regras espirituais, irmãos, para a gente realmente entender as coisas. Ele deixou realmente uma condição, Ele condicionou a forma de quebrar as barreiras, a forma de fazer com que o reino dos céus manifeste na face da terra. E qual que é essa forma, qual que é essa maneira que nós temos de fazer com que isso aconteça? É seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Aquele que quer ser luz na face da terra, ele vai entender que Jesus Cristo é luz para as nações. Quando você anuncia Jesus, quando você está fazendo como Jesus estava fazendo naquele tempo, você se torna o espelho de Cristo Jesus, para que a luz de Cristo venha resplandecer através da sua vida na face da terra. Por isso que aquele que segue Jesus, ele começa a modificar, ele começa a ter outro comportamento, começa a ter uma mudança diferente. Vocês viram o pastor Betzel testemunhando aqui? Então Deus, ele pega uma pessoa que estava lá dentro do presídio, que ninguém dava mais nada que ele transforma a pessoa e aquela pessoa começa a produzir coisas diferentes. Glória a Deus. Como não falava o irmão John, que vocês estão vendo aqui, ó. Quem que está aqui desde o começo da igreja sabe a evolução que ele está tendo, cada canto que ele está fazendo. Desde as primeiras palavras que ele falou, desde quando ele chegou, né, que ele casou com a irmã Eliane, ele trouxe a família dele, ele se posicionou na igreja, ele está fazendo o que a Bíblia diz, arrumando um trabalho, fazendo o que tem que ser feito. Então, de repente, o testemunho dele, a forma dele de igreja vai ser o espelho de Cristo e Jesus para alcançar outras pessoas, a alegria do coração, a disposição de falar de Jesus para as pessoas. E aí vai mudando a compreensão. De repente você está perto de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa não está murmurando, não está resmungando, não está irado dentro de casa, não está chateada com as coisas, a pessoa está alegre, ela está procurando saber uma forma de pregar a palavra de Deus, uma forma de trazer a manifestação do reino de Deus onde ele irá estar. Aleluia! Isso é muito importante, irmão. E isso tudo passa pela fé. Isso tudo, como a palavra de Deus diz, passa pela fé. Quando Jesus Cristo, o pastor Betzel levanta para me dar um exemplo para eles, para eu dar um exemplo para eles. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo ele vem, pega a mão dele e faz assim no coração do homem. E desperta o coração do homem com uma faísca, para o coração do homem ser incendiado pelo Espírito Santo. Depois do toque do Espírito Santo de Deus no coração do homem, pode sentar. A pessoa ela fica diferente na face da terra, ela tem a disposição, ela tem a intenção no coração de procurar conhecer mais a Deus. E de repente, aqueles que achavam que Jesus não ia fazer nada, que aquela obra que Jesus fez não ia significar nada, o que é que um homem comum como eu e você, sujeito às vezes às paixões, um homem só ia fazer a revolução que Jesus fez na face da terra? 3 anos de trabalho, Jesus Cristo revolucionou, e bilhões e bilhões de pessoas em todo o mundo hoje ouvem falar de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez que mudou a compreensão do ser humano, que trouxe realmente a mudança para a humanidade? E mudou o coração de tantas pessoas em tantos lugares, que restaurou casamentos, restaurou vidas, mudou a compreensão do planeta Terra. Aleluia. Então é isso que você e eu temos que parar para analisar. Às vezes você acha que a palavra de Deus não é suficiente para mudar as coisas, e é sim. Às vezes você acha que a oração não é suficiente para mudar as coisas, é sim. Às vezes você acha que o jejum não é suficiente para mudar as coisas, é sim. Às vezes você acha que o evangelismo não é suficiente para você mudar a vida de alguém, é sim. Deus ele está te dizendo, quando você sabe o que é ser luz para as nações, você vai pegar o que Jesus fez e copiar e aplicar na sua vida o tempo inteiro. Agora,
as pessoas começam a parar de orar. Quantos minutos você orou hoje? Quantos minutos que eu orei hoje? Quantos minutos você dedicou para ler a Bíblia hoje? Quantos minutos você dedicou em jejuar? Eu dediquei em jejuar. Quantos minutos você dedicou em pregar o Evangelho, e evangelizar alguém, falar do amor de Deus para alguém? E aí, dentro do seu coração, Deus ele está te dizendo, se você entende que é dessa maneira, se eu entendo que é dessa maneira, nós vamos ser luz onde nós estamos. Jesus não te acendeu para te esconder depois. Jesus não te acendeu para você ficar sem resplandecer, sem trazer o reino dos céus para as pessoas onde você está. Quando Jesus ele fala que ele te acende para ser luz para as nações, ele não te acende para você não intervir no mundo espiritual, não. Ele te acende para você intervir no mundo espiritual. Ele te dá uma chave que se chama nome de Jesus, para você entrar no mundo espiritual e falar: Senhor, essa situação aqui eu creio que tem que mudar, Senhor. O meu parecer, segundo o que o Senhor me ensinou na palavra de Deus, é que essa situação mude. Eu te peço em nome de Jesus que essa situação mude. E aí a palavra do Senhor diz que Deus atenta para a oração daqueles que estão pedindo as coisas para Ele. É um memorial escrito diante de Deus, que Ele leva em consideração esse memorial para governar as nações, para fazer intervenção onde tem que ser feita a intervenção no planeta Terra. Irmãos, tem pessoas que vão fazer diferença. Tem mulheres e homens de Deus que aonde vão chegar vão fazer um reboliço ano passado. Aleluia! Vão saber da autoridade que tem, não vão deixar ser ludibriados por Satanás, achar que não está acontecendo nada com o seu coração, achar que não está acontecendo nada com o seu jejum, achar que não está acontecendo nada quando você lê a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que aquele que é incendiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a manifestação das coisas de Deus, o reino dos céus, para a face da terra. Vai acontecer de ter a intervenção de Deus através da sua vida. Você já imaginou? Deus vai mudar a situação da sua vida com a sua oração. Você vê, você ser transformado. Deus vai mudar a situação da sua família. Deus vai mudar a situação do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, porque tem um justo orando. A palavra de Deus diz que muito vale a oração de um justo na face da terra. E aí, irmãos, quando Jesus ele fez o que deveria fazer, eles pegaram e falaram assim: vamos matar ele, que aí ele vai ser apagado, não vai ter mais luz. E aí o que acontece? O próprio Jesus, ele está governando e sendo luz para as nações da mesma forma. Eles tentaram apagar a luz. Como é que apaga a luz que é o próprio Deus na face da terra? Como é que apaga essa luz? Luz, a luz de Cristo está em todos os lugares. Cristo resplandece em todos os lugares da face da terra. A glória do Senhor está em todos os lugares. A palavra de Deus testifica isso. Quem poderá esconder a glória de Deus na face da terra? Quem poderá esconder Cristo Jesus na face da terra? Quem tem poder para falar: Jesus Cristo não brilha na face da terra, Jesus Cristo está apagado na face da terra? Quem tem esse poder para fazer isso? É impossível que isso aconteça, irmão. E ele vai ser diante da presença de Deus na vida daqueles que acreditam que são corpo de Cristo, que estão sendo a mão, o braço de Jesus Cristo na face da terra. Essa é a palavra que Deus me deu para romper, para atravessar. Olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante. Às vezes você vai achar que é com uma espada que você vai vencer a batalha, é com uma arma de fogo. Não é, irmão. O que a rainha Elizabeth falou um dia? Ela falou: tenho mais um crente que vai no monte orar do que um exército
armado vindo contra o meu país. Porque ela sabia o que tinha o poder de uma pessoa que está na presença de Deus em oração. Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo só? Sujeita a Deus, ou faz o que Deus falou para você fazer, ou obedece ao Senhor como Ele falou para você fazer. Faça conforme Deus falou para você fazer. Não é porque você não está vendo o resultado que não está acontecendo nada. Isso aí é engano de Satanás. Satanás é mentiroso. Satanás ele não sabe o que Deus ele tem para fazer através da sua vida. Ele não tem esse poder de impedir a luz do Evangelho de Cristo de resplandecer na sua vida. Ele só vai operar onde Deus ele dê permissão para ele fazer. Depois que Deus ele falar, a luz daquela pessoa que eu entreguei para ela, a luz de Cristo que está na vida daquela pessoa, ela vai atravessar a escuridão. Satanás ele não vai impedir você de fazer o que Deus quer que você faça. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser feito como Deus quer que seja feito. Glória a Deus. Por mais que Satanás tentou impedir o ministério de Jesus, ele só foi até onde deixou Deus ele ir na vida de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é muita intuição do nosso coração. Para que você vai pedir as coisas para Deus? Por que você vai querer intervir na vida das pessoas com oração? Quando você faz isso, você está trazendo no mundo espiritual uma abertura de um portal ali para Deus acessar aquela pessoa, aquela situação ali, e fazer o que Ele tem propósito para fazer através da sua vida, através da sua oração. Você sabia que tem regra espiritual, que Deus ele decidiu fazer pela oração as coisas? Aleluia. Você sabia que através da sua oração que Deus ele vai fazer acontecer alguma coisa nessa situação? Glória. Por que Jesus fala para você orar? Você acha que se não tivesse oração nenhuma, ia estar do mesmo jeito à face da terra? Quando você ora, você está acreditando que Deus ele está te ouvindo, que Ele vai fazer alguma coisa sobre essa situação que você está orando. Essa é a convicção que a gente tem. Você lembra aquele ensinamento que eu falei? A fé em si ela não faz nada, porque a fé é só um instrumento que Deus vai usar para fazer alguma coisa. A fé ela se firma na palavra de alguém que prometeu que ia fazer alguma coisa, e essa palavra ela se firma na pessoa que pode fazer alguma coisa, segundo o que ela falou, pela fé. Então quem que faz alguma coisa? É a fé ou é a pessoa que tem poder, que tem sentimento, que ouve, que vê, que entende o que tem que ser feito? Na realidade, quem que faz acontecer as coisas é a pessoa. E essa pessoa que prometeu é o próprio Deus. Ele falou, se você acreditar na minha palavra, pela fé, por esse instrumento, eu vou fazer acontecer segundo o que eu te prometi. Glória a Deus. Quando você orar no meu nome, eu vou fazer acontecer alguma coisa sobre essa oração. É Jesus que prometeu. Ele falou, eu vou operar, eu sou a pessoa, ela vai trazer uma obra na sua vida através da sua oração, através da fé que você colocou na minha palavra quando eu te disse que ia ser dessa maneira. Vocês entenderam o que é fé? Fé é se acreditar que tem um ser todo poderoso, que tem todo o conhecimento, que está em todos os lugares e que te ama, e falou para você, quando você precisar de mim, é só você chamar o meu nome, o nome de Jesus, eu vou agir na sua vida, eu vou agir na vida das pessoas que você pediu. E eles falam, quem que é ela para fazer o reboliço dessa situação? Quem que é ele? Realmente não é nada, mas tem comunicação com alguém que pode fazer tudo na nossa vida, que pode fazer tudo nessa situação.
dá notícia, ou aquela situação lá se resolveu, aí você sabe, dentro do seu coração você acredita, eu lembro, quando eu pedi, quando eu vi nessa situação, quando eu falei para o meu Deus que eu precisava que acontecesse algo, Ele me ouviu. Glória a Deus. Se você estiver, irmão, sintonizado no que Deus quer que você faça, se você entender o relógio de Deus, você vai ser muito feliz na face da terra. Glória a Deus. As coisas estão acontecendo agora, tem um relógio de Deus. Deus ele já marcou o tempo para fazer todas as coisas. Ele falou assim: se aquela pessoa orar nesse momento, ou naquele momento decisivo dessa situação, eu vou fazer acontecer alguma coisa. Mas não vai ser nem um pouco antes, nem um pouco depois. Ela tem que orar na hora que precisar. Por isso que o crente tem que estar com o coração pronto para orar. Por isso que o crente, na hora que Deus falar com ele, você vai orar agora. Vai joelhar no chão, no meio da rua, onde foi, eu falar agora que eu vou orar, porque Deus está colocando no meu coração. Eu fui intervir nessa situação agora. Aleluia. 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 Vamos ficar de pé. Fique sobre os seus pés. Eu convido a Leoliana a trazer Eita, Jesus. o louvor. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas Deus está falando com o nosso coração. Usa a sua fé essa noite. Eita, Jeová. Deus está te revelando.